Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui com nossa série Princípios de Vida no Espírito, capítulo 11, o novo homem criado segundo Deus, que está baseado no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O nosso capítulo 11 tem o assunto: se Deus é Espírito, como eu posso me relacionar com Ele? E essa não é apenas uma pergunta, isso é um fato. Deus é Espírito. Veja o que está escrito aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Ela estava falando do Monte Gerizim. E essa mulher aqui era a mulher samaritana, que Jesus a encontrou ao meio-dia. Jesus estava sentado no poço de Jacó, no Monte Gerizim. A mulher chegou e, em certo ponto da conversa, ela exclamou essa frase: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela evoca a tradição dizendo: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, porque a tradição judaica dizia que eles deveriam todos os anos adorar em Jerusalém, num dia específico que se chama Festa dos Tabernáculos. E ela sabia que Jesus era judeu. Ao que Jesus respondeu à mulher, disse-lhe Jesus: mulher, você pode crer que a hora vem quando você, nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai, nem neste lugar da sua tradição de samaritana, nem no lugar da tradição judaica de adoração que era Jerusalém. A hora vem e já chegou, disse Jesus. A hora vem e é agora, porque vós adorais o que vocês não conhecem. E nós precisamos conhecer a quem adorar, de que forma nos relacionamos com Deus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus, Jesus é a salvação. Mas a hora vem e já chegou, é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O único meio de adoração a Deus é em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só o segredo desse texto. Deus é espírito.
e não tem outro meio de comunicação com Ele que não seja através dessa dimensão do Espírito. O contato com Deus só é possível através do Espírito, ou seja, através de naturezas semelhantes. Não se pode acontecer esse tipo de relacionamento ao nível da alma, mas sim em conexão com o Espírito. Esse relacionamento com Deus não tem a ver com geografias ou com lugares predefinidos, porque Deus é Espírito, não é nem no monte, não é na cidade, não é em Jerusalém, não é em lugar algum ou templo algum. Deus só pode ser contactado pelo Espírito, é no Espírito. E é nessa conexão que a gente se aproxima dele e muitas vezes não sabemos se está essa conexão fluente. É como um sinal de Wi-Fi. Você não vê, mas está ali essa comunicação presente, porque você tem o contato, você consegue perceber a conexão. O contato com Ele não pode acontecer nesse nível de alma, de mente, de emoções, de vontades, embora elas estejam interagindo nesse conjunto, nesse contexto. E nem mesmo através de postura física ou lugares, mas apenas no espírito. Não importa a posição que você está, posição física ou local, é uma conexão de espírito para espírito. A palavra de Deus diz que há uma só fé, há um só corpo, há um só espírito, há um só Senhor. A nossa alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, faz parte do nosso ser e participa da comunhão, porque a nossa alma é que expressa o que há no nosso espírito, o que há no nosso interior, na parte subjetiva da conexão com Deus. A comunicação com Deus também não está no nível do corpo. Nós não podemos tocar em Deus com o nosso corpo, fisicamente, nem ouvir ou sentir nos sentidos naturais, apenas através da conexão que há no espírito humano, que é diferente do Espírito de Deus. É o Espírito presente em nós, o Espírito humano, recriado em Deus por fé em Jesus. Há um momento na caminhada da nossa existência que o nosso espírito ele nasce de novo a ponto de novamente ter essa conexão. É quando esse Wi-Fi divino começa a funcionar de fato em banda larga. Então, como podemos adorar a Deus se não sabemos como dividir o espírito da alma ou nem sabemos que temos um espírito? Olha só o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 2, sobre o conhecimento do Espírito, o conhecimento espiritual. O texto diz que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas um Espírito que provém de Deus, para que você conheça o que é de Deus e o que é doado por sua graça, gratuitamente. Isso nós só podemos falar com palavras ensinadas, não por sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. Palavras ensinadas pela conexão com o Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. E não podemos discerni-las porque são discernidas no Espírito. Mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas, porque nós temos a mente de Cristo. O verdadeiro conhecimento é no nível do Espírito, não é no nível do corpo e nem da alma, porque nós
no corpo e na alma somos limitados no entendimento. E para compreender um ser ilimitado que é Deus, nós não podemos entender através da nossa mente, porque homens naturais que não nasceram de novo não podem compreender as coisas de Deus, porque são loucura. Agora, o homem nascido de novo, nascido do Espírito, que não nasceu da vontade de homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, esse é aquele que tem o conhecimento de Deus. O homem que não nasceu de novo, ele pode conhecer a Bíblia, mas não pode conhecer a Deus por causa da condição do seu espírito, morto em delitos e pecados, como diz o livro de Efésios, capítulo 2. Tudo isso pelo fato de as coisas de Deus apenas serem entendidas no nível do espírito. Porque há uma diferença entre o conhecimento informativo e o conhecimento revelado. Porque a revelação de Deus não é na mente, a revelação de Deus é no Espírito. Chega um momento da sua jornada que vem um entendimento no Espírito de você e você recebe aquilo tudo pronto. Você sabe porque sabe que aquilo é o correto. É um testificar no seu espírito. Isso vem pelo Espírito de Deus, agindo no nosso espírito, renascido de novo, regenerado, pela obra do novo nascimento, pela obra da cruz, pela obra do Calvário, pelo sacrifício eterno de Jesus por todos nós. Conhecer a Deus é mais que raciocinar, mentalizar ou um tipo de conhecimento informativo. Porque uma verdade alcançada na mente, conhecida na mente, não alcança o seu espírito. E não se torna uma verdade no espírito. Porque o verdadeiro entendimento é a consciência da verdade que muda o seu comportamento. Por isso, somente pelo Espírito podemos comparar as coisas espirituais com espirituais. Porque não tem como, sem ter esse processo do novo nascimento dentro de você conseguir discernir alguma coisa. Como ocorre o novo nascimento? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Você precisa nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer da vontade de Deus, é nascer da vontade não de homens, mas de Deus. Não é da vontade da carne nem do sangue, mas sim da vontade de Deus. Por isso que o texto lá de João capítulo 3, de 6 a 8 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo em nós, dizendo, o vento sopra onde quer. Você vê o vento? Você não vê o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito, aquele que teve a compreensão, não sabe como, mas pela obra do próprio Espírito. É este o grande milagre. O nascido de novo não nasceu de sangue, nem de vontade humana, nem vontade de qualquer coisa ou qualquer criatura. Nasceu da vontade de Deus. Porque todos, quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Jesus. Você crê no Evangelho? Você crê em Jesus? Quando você crê em Jesus, está feito. Você nasceu de novo. A consciência nova em você, novidade de vida, fluente dentro de você. Ser nascido do Espírito é ser nascido de Deus. Então, nós estamos vendo conceitos de como você pode se relacionar com Deus se Deus é Espírito. Foi a pergunta que fizemos no início. Você se relaciona com Deus apenas através do Espírito. Um Espírito aberto, pronto para receber o ensino de Deus. Não ensino de homens, mas ensino de Deus. Porque ser nascido da carne é ser nascido naturalmente. E tudo que somos quando nascemos naturalmente, herdamos da genética, da cultura, herdamos dos nossos pais, herdamos da natureza caída de Adão, morto no seu pecado, ou seja, separados de Deus. Mas o novo nascimento não acontece na nossa alma, acontece no nosso espírito. Muitas vezes, sem nós sabermos. O homem natural que não nasceu de novo também é um ser tripartido. Ele tem espírito, ele tem alma, ele tem corpo, porém seu espírito é morto. Quando Adão morreu, ele morreu no espírito. Não como uma aniquilação da sua existência ali, naquele momento, mas como uma separação que é a morte espiritual. Por isso que a obra redentora de Jesus veio nos trazer de volta, nos chamar à redenção, nos trazer à vida. Porque Ele é a verdadeira vida. Porque Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Nascer de novo é receber a vida de Deus em você, o Zoe de Deus em seu espírito e voltar a ter comunhão com Deus no Espírito, através do Espírito Santo. Porque os verdadeiros adoradores só podem adorar a Deus no Espírito, porque Deus é Espírito. Identidade de naturezas. Não mudamos no corpo físico, na alma, na mente, nas emoções, pois o novo nascimento é no Espírito. Então, de fato, você não vai ter uma mudança repentina no seu corpo, no seu físico, na sua alma, na sua maneira de pensar. Mas o seu espírito, a partir do novo nascimento, fica apto a receber, de fato, a revelação de Deus, o que Deus passa a habitar dentro de você, através do Espírito Santo, que trouxe essa vida para dentro de nós. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Só há poder para isso no Deus que habita em nós. Agora podemos viver não mais segundo o que pensamos, ou que achamos, ou que desejamos, não segundo a nossa alma, mas agora podemos ser guiados pelo Espírito dentro de nós, o Espírito vivo, a nova natureza. Como diz o texto que lemos no início, só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a verdadeira adoração, ela só ocorre em nosso espírito. E é preciso que seja no espírito. Esta é a condição
é necessário um espírito novo, nascido de novo. E isso é o princípio básico do nosso relacionamento com Deus, é ter um espírito novo, é ser reconciliado com Deus, é ser justificado por Cristo, por intermédio da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão sobre cada vida, através da sua obra redentora. O novo nascimento trouxe vida para dentro de nós. Ele trouxe vida para o nosso espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, diz que se nós vivemos no Espírito, temos um Espírito novo, também andemos no Espírito. Agora que Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, eu posso viver nessa condição. E nossa vida, a partir de agora, é guiada pelo Mestre da nossa nova natureza, que é o Espírito Santo. O Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16, ele fala da obra e do trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Eu vou ler alguns versículos desses capítulos agora, para você compreender como Deus age, o Espírito Santo age em nós. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esses dois versículos falam do Espírito Santo. Continuou Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o meu ensino, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Convém que eu vá para o Pai, porque se eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu tenho muita coisa a dizer para vós, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que ouviu e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará para vocês todos. O serviço de Deus é realizado em nosso espírito. Paulo fala em Romanos 1:9, Deus a quem sirvo no meu espírito, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho. É aí que ele dá testemunho dentro de nós, o Deus a quem servimos aqui, no Espírito, e servimos no Evangelho de Cristo. Esse serviço de Deus, a comunhão, a oração, a adoração, o entendimento, o conhecimento de Deus, o novo nascimento, a verdadeira vida, tudo é no Espírito. Tudo é aqui nessa obra dentro de nós. É aí que essa obra se desenvolve. Agora, nós somos seres espirituais.
possuímos uma alma e habitamos num corpo, nesse corpo físico. E o exercício do nosso espírito provém de onde? Da fé, que libera dentro de nós o poder da nova criatura, do novo homem criado em Deus, segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. Crer em Jesus traz todos esses benefícios do fato de ser nova criatura e assim poder usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Amém, queridos? Nós vamos encerrar esse capítulo 11 e estaremos continuando com o mesmo assunto no capítulo 12, próximo capítulo. E eu aguardo todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.